uma moça estava caminhando pela rua onde Gyontoji foi morto por Musashi. Ficou horrorizada ao ver que ainda havia sangue no chão. De repente, passou por Sasaki Kojiro, que vinha pelo caminho contrário. Ela ficou toda... Ai. Kojiro continuou caminhando até que percebeu que a mulher estava o encarando. Ele a olhou de volta, como se dissesse, se quer tu diz. Ela ficou toda saliente e Kojiro a pegou pela mão, a levando para algum lugar. A essa altura, Ueda já havia passado as características de Kojiro para os discípulos. Devemos recebê-lo como convidado da nossa escola. Não sejam rudes, e sim afáveis, mas o tragam até aqui a qualquer custo. Sim, senhor. Ele estava planejando substituir Denshishiro na luta, mas sequer havia apresentado essa proposta para ele ainda. No dia anterior, Miki fez um pivete seguir Musashi, para saber onde ele estava alojado. Assim descobriu que ele está na mansão Honami. Honami Koetsu. Montar uma emboscada talvez não seja mais uma opção. Enquanto isso, Musashi pintava, utilizando água. Honami ofereceu um pouco de tinta, mas Musashi disse que, utilizando água, poderia reutilizar a mesma folha. Ele estava desenhando Otsu, mas quando perguntado quem era, ele disse que era uma abóbora. Ouvi falar que Gyontoji, um dos 10 espadachins mais fortes dos Yoshioka, foi morto. Foi ele quem veio atrás de mim. Foi apenas sorte. Se eu errasse o primeiro golpe, não há como saber o que poderia ter acontecido. Além do mais, ele não estava com a cabeça no lugar. Você parece tenso. Esta não é a verdade. Eu disse que ele veio atrás de mim, mas a verdade é que eu comecei isso há 1 ano atrás. Musashi ouviu um grunhido estranho. Talvez essa rixa com os Yoshioka tenha ido longe demais. Creio que não. Em poucos dias enfrentarei Denshishiro, e aí estará tudo acabado. Musashi ouviu o barulho de novo e perguntou se era um gato. Talvez seja uma gata no cio. Só tenho que me concentrar na minha arte. É tudo o que preciso fazer. Não há espaço para dúvidas. De repente, ouviram gritos e pancadas. A mãe de Koetsu estava expulsando a convidada de Kojiro a cajadadas. Kojiro ficou muito triste. Matahashi estava como sempre em uma taberna bebendo. O dono do estabelecimento reclama que as ruas estão vazias e nenhum cliente aparece desde o banho de sangue de ontem. E o culpado disso tudo é Miyamoto Musashi. É isso mesmo. Que cara inconveniente. Musashi não passa de um caipira do interior. Nenhum guerreiro que se preze sairia matando pessoas em plena luz do dia, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele só quer se mostrar. Se fosse realmente forte, não precisaria fazer esse tipo de coisa. Acalme-se. E se ele ouvir? Tô nem aí. Quem você pensa que eu sou? Sou Sasaki Kojiro. Claro. Tenho certeza que um taverneiro como você já deve ter ouvido falar de mim. Pode vir, Musashi. Eu acabo contigo agora. Eu sou digno de pena. Os berros de Matahashi atraíram Mickey. Você disse que se chama Sasaki Kojiro? Sou Sasaki Kojiro. Sei que é confuso. Não, eu ouvi falar de Kojiro. Por que tá tentando esconder isso agora? Ele é suspeito. Espera aí, eu já vi esse cara antes. Bem, eu preciso ir agora. Quanto eu lhe devo? Lembrei! Aquele desenho! Claro! No cartaz de procurado. Ei, vamos dar uma voltinha. Levaram Matahashi para o matagal e lhe deram uma surra. Mickey até arrancou a longa mecha de cabelo que ele exibia na frente do rosto. O fato de ter mencionado o nome dele significa que você o conhece, o Kojiro. Seria muito perigoso se passar por ele sem ao menos conhecê-lo. Diga alguma coisa! Eu não conheço ele. Quer dizer, ele morreu. É melhor pensar em uma história melhor que essa. De repente, Kojiro aparece. Ele estava levando a moça que levou para dar um grau de volta para a cidade. Ei, isso não é uma exibição. Saia daqui. Senhor, espera. Ele é tão alto quanto o sensei, e tem um cabelo longo e escorrido, um rosto de bebê e olhos estreitos. Mickey ameaçou Kojiro aos gritos, mas ele não reagiu, o que significava que era surdo. Eu não posso suportar isso. Por que ele está tão calmo quando nós estamos bem aqui? Alto. Não pode ouvir. Mas nós não sabemos se é realmente Kojiro apenas por essas informações. Se é ele realmente, ele será forte o suficiente para preencher o lugar do mestre Denshishiro, correto? Mickey! Ueda nos disse para levá-lo e fazê-lo nosso hóspede. Se você lutar com ele aqui... Eu sei, eu não vou lutar com ele. Você pode sentir a força de alguém, sem lutar. O que é? Aquele olhar fixo. Está me dizendo para sacar? Mickey! Matahashi não entendia como poderia haver outro Kojiro. Então quem seria aquele samurai carregando o certificado que só Kojiro poderia ter? Por favor,
Dê isso para... Ele finalmente entendeu. Aquele samurai estava levando o certificado até o verdadeiro Kojiro. Ele não era Kojiro. De repente, começou a nevar. Será que ele estava olhando para mim esse tempo todo? Agora eu entendo. Estou envergonhado. Ele deve estar irritado comigo. Eu finalmente o encontrei. O real. O verdadeiro Sasaki Kojiro. Miki, não se preocupe. Eu não vou sacar a espada. Eu não sou um jovem inexperiente. E eu vi muitos homens mais habilidosos do que eu. E uma vez que descobrirmos que esse homem é um deles, devemos nos ajoelhar perante ele, pedir o seu perdão e levá-lo conosco como um hóspede. Eu não vou sacar. No entanto, eu quero saber o seu nível de força. Era quase como se Mickey estivesse sendo hipnotizado a sacar. Ele sacou. Mickey, você disse que não sacaria. Já chega. Eu vou me ajoelhar. Mas o quão forte ele é. Eu quero saber. Essa é a razão da minha vida. Eu sei disso. Eu quero saber. Com um rápido movimento, Kojiro arrancou o braço esquerdo de Mickey Jorozaemon e rasgou sua barriga. Enquanto isso, Denshishiro descobria o que Ueda estava tramando. Ele deu uma surra. O que diabos você está pensando? Uma substituição? Den, não há razão para lutar. O quê? Você é o líder da família agora. Se você vencer, não ganhará nada. Mas se for derrotado, perderá tudo. Um líder de família não deve lutar contra alguém assim. Nos permita uma substituição. Cale-se! Mestre Denshishiro, eu não sou um mercenário, mas eu irei cumprir a promessa feita com Musashi há um ano atrás. Isso é razão suficiente para lutar. Após isso, Denshishiro se atirou contra a parede e bateu sua cabeça. Nem mesmo ele acreditava que poderia vencer. Mas seu orgulho não o deixava hesitar. Ueda, você continua fazendo o oposto do que eu quero que faça. Kurando, me diga uma coisa. Diga que você acredita em mim. Denshishiro, você não sobreviverá como um líder da família agindo assim. Denshishiro foi ao chão. Ele estava com febre alta. De volta ao matagal, todos ficaram chocados com a rápida morte de um dos discípulos mais fortes de Yoshioka. Ueda disse para tratá-lo como hóspede e levá-lo ao dojo, mas ele não podia se comunicar. Então não sabiam como abordá-lo. Eu não estou tremendo porque estou com medo. Mas Takezo, é claro que você é forte. Tem sido assim desde que éramos pequenos. É claro que eu reconheço isso. Mas eu também sou forte. Quando éramos jovens, ambos éramos meninos grandes e muito fortes, com muitas coisas em comum. Mas com o tempo, você foi se tornando muito mais forte. Tão forte que as pessoas temiam você. Embora fôssemos amigos, eu te entendia cada vez menos conforme o tempo passava. Era Takezo contra o mundo, e eu mudei de lado, assim como o resto do mundo. Takezo e eu. Dois homens fortes lado a lado. Eu sempre quis que as coisas fossem assim. Eu desobedeci meus pais e fui para a batalha de Sekigahara. Eu não retornei para minha vila ainda e continuo lutando por esse sonho. Tudo para isso. Eu não estou tremendo porque estou com medo. Eu queria que as coisas fossem assim, como o homem que está na minha frente. É assim que eu queria ser, exatamente como ele. Os caras tentaram de tudo para falar com Kojiro, até se ajoelharam, mas ele não os deu importância. Então, quando ele deu as costas, um deles atacou. Como se eu fosse receber esse homem como hóspede depois dele ter matado o Mickey! Ele saltou para atacar, mas Kojiro passou por ele, o cortando e o levando ao chão. Kojiro então se virou para o outro. Mas quando ele estava para atacar, Matahashi se colocou na frente. Espera! Para com isso, Kojiro! Ele começou a fazer gestos malucos, falar de maneira bem expressiva com a boca. Algumas coisas, Kojiro até conseguiu ler. Se você continuar matando todos aqui, os Yoshioka não terão nenhuma escolha a não ser matá-lo. Você não deve saber o que é ser derrotado. Mas
Agora você deve saber que este homem não pode te vencer, certo? Isso não é o bastante. Perdedores aceitam suas derrotas consigo, mas eles ainda têm suas vidas. Eles também têm que continuar vivendo. Tirar isso de alguém apenas pelo seu objetivo de vencer é crueldade. Kojiro, perdedores também são gente. Nós também temos direito de viver. Então nos deixe com nosso orgulho despedaçado. Era quase como se a experiência em se comunicar com Musashi, ou melhor, Takezo, o ajudasse a falar com Kojiro, o que era bem estranho. Ele acabou o fazendo guardar a espada. O Yoshioka que sobrou se desculpou com Matahashi e agradeceu por tê-lo salvado. Hã? Eu não entendo. Por que eu pude falar tão calorosamente com Kojiro? Mas agora parece que Kojiro escuta o que eu digo. Mas é claro, ele não pode. E esse cara dos Yoshioka se desculpou comigo. Isso acendeu um fogo em algum lugar dentro de mim. E antes de perceber, eu estava num lugar em que nunca queria estar novamente. Olá, mestres Yoshiokas! Este é o homem que vocês arriscaram suas vidas para conhecer. Ganryu Sasaki Kojiro. Kojiro. Arriscamos nossas vidas? Sakai! Onde estão Mika e Saito? Eles estão ambos mortos. Mortos por Kojiro. O quê? Como assim? Esperem. Os dois encontraram um fim infeliz após começar uma luta com Kojiro. Eles começaram. Você viu isso, não viu, Sakai? Sim, é verdade. E quem diabos é você? Com a permissão de quem você entrou no dojo? Ueda Ryohei. Muito assustador. Não dê pra trás. Agora vai o racha pro meu lado. A ponte para o sucesso está agora nas minhas mãos. Eu tenho meu trunfo bem aqui. Mika e Sato foram mortos. E acima de tudo, você entra imprudentemente no dojo Yoshioka. Eu só posso supor que você está adequadamente preparado. Disseram os discípulos. Hã? Isso não é um pouco rude, sendo que vocês precisam tratar Kojiro como um convidado? Devemos ir, Kojiro? Espera, Sakai. Esse é Kojiro? É. Kojiro, um momento. Infelizmente ele não pode ouvir. Você tem que me usar como intérprete. Kojiro não escutará qualquer um. Só eu. Saia daqui, seu bastardo. Hã? Nós temos assuntos com Sasaki Kojiro e apenas com ele. Não há motivos para pedir ajuda de alguém com origens duvidosas como você. Vocês não estão sendo muito espertos. Kojiro não pode falar. Também não pode ouvir. Então vocês não podem dizer a ele o que querem. Sem mim é assim que será. Entenderam? Eu tenho uma ponte para grande sucesso em minhas mãos. Eu vou me tornar famoso por conseguir tornar Kojiro um instrutor para a Academia Yoshioka. E meu título será mais importante depois disso. Eu já vi esse homem em algum lugar. E você? Agora que você mencionou... Essa é minha grande chance. Mas os Yoshiokas serão apenas o primeiro passo. Com Kojiro aqui, nós vamos poder vender nossos serviços a algum daimyo. Esta será a maior chance da minha vida. Takezo, você ainda está em algum lugar de Kyoto? Você provavelmente não sabe nada dos problemas em minha vida. E mesmo que soubesse, não daria a mínima. Eu vou superar você, aqui e agora, em uma só tacada. Eu tenho Kojiro. Kojiro viu as espadas de madeira nas paredes e nas mãos dos discípulos. Seus olhos brilharam. Uma sensação de nostalgia dos tempos em que assistia Kanemaki Jisai treinando os alunos na praia. O coração de Kojiro foi tomado por saudade de seu velho mestre, de sua casa, de seus amigos. Takezo, eu vou ficar mais famoso do que você um dia. E nós vamos nos encontrar de novo, depois que isso acontecer. Quando isso acontecer, esse peso dentro de mim vai desaparecer. Matahashi foi reconhecido pelos Yoshioka. Logo ele foi atacado, mas Ueda os mandou parar. Eu sabia. Por algum motivo, tenho essa sensação. Parece que ele não se lembra de nada do dia que cruzamos nossas espadas. Eu sei que Kojiro não pode ouvir nem falar. E se o que ele disse é verdade, então ele pode falar com Kojiro. Então ele pode receber Kojiro como um hóspede em nosso dojo e pedir a ele que, por favor, nos ensine suas técnicas. É claro, se possível, nós mostraremos nosso próprio estilo em troca. Você pode dizer isso a ele? Tudo bem, eu entendi. Não zombe de nós! Eu não posso acreditar nisso! Disse um dos discípulos, dando uma porrada na cabeça de Matahashi, o levando ao chão. Mika e Saito foram mortos, Ueda. Você está nos dizendo para ignorar? Não há chance de nós aceitarmos homens como eles em nosso grupo. Nós não precisamos de substitutos. Depois de ver a porrada, Kojiro se animou. Um dos discípulos avançou contra ele. Kojiro se esquivou facilmente do ataque e correu para pegar uma das espadas de madeira na parede. Após isso, virou para o oponente e abriu um sorriso. Ambos avançaram e Kojiro derrubou com apenas um golpe. Os outros discípulos recuaram. Ueda passou por eles e se aproximou de Kojiro. Então fez algo que chocou a todos. Se ajoelhou. Tenshishiro sempre será o pilar dessa família.
Eu não vou deixar ele morrer. Obrigado por ter assistido mais um episódio. Um obrigado ainda maior aos que colaboraram financeiramente com o projeto, tanto no Pix quanto aos membros. Os membros, inclusive, estão recebendo recompensas. Como eu falei, o YouTube leva uma parte, um pedação, mas pelo menos no Seja Membro eu consigo recompensá-los. Então os vídeos estão saindo com antecedência para os membros, enquanto continuamos com os vídeos semanais publicamente. Todo sábado às 9 horas. Já os membros recebem os episódios assim que eles ficam prontos, e no momento que esse vídeo estiver indo ao ar, já terão novos episódios disponíveis. Essa também é uma forma de eu não atrasar de novo. Eu tô alguns passos à frente, então eu tenho tempo para trazer o próximo episódio e evitar esses atrasos malditos. Além disso, temos uma série, por enquanto, exclusiva para membros. É uma série bem pesada, mais pesada que Berserk. Eu acho que sim. Umas coisas muito explícitas, então eu não sei se vai dar pra monetizar alguns próximos episódios. Com censura talvez. Enfim, Gantz. Dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, talvez tenha 2, 3, sei lá, vários episódios de Gantz disponíveis para os membros. Essa vai ser uma série que vai ficar por enquanto exclusiva. Mais pra frente eu pretendo sim trazer pro público, mas vai demorar mais um pouquinho. Por enquanto, publicamente vai ser Vagabond. Então cogita se tornar um membro, vai me ajudar muito, se puder e quiser, é claro. E momento esclarecimento. Os vídeos de Vagabond serão postados semanalmente pra todos de forma normal. Não é exclusivo não, calma, é só adiantado. Tô esclarecendo porque teve um comentário revoltado que eu acho que entendeu errado. Toda semana, pelo menos é o plano, teremos episódios lançados publicamente para todos os inscritos. Mas pra galera assinar o Seja Membro e pra série ter algum retorno financeiro, porque como vocês podem perceber, Vagabond não pega tantas visualizações como Berserk. Financeiramente é uma série que nem vale a pena continuar. O que faz valer é o apoio financeiro de vocês. O Pix, o Seja Membro, então não entenda errado. E agradeço aos membros também por obséquio, porque são eles que estão fazendo continuar. E muito obrigado porque, pô, eu gosto demais dessa série. Eu faço com muita paixão. Meus olhos brilham quando eu leio Vagabond. Então, muito obrigado por fazer com que essa série continue. Enfim, se quiser ver o próximo episódio agora, ou ver Gantz, cogita se tornar membro. Obrigado.